Tamissa e Luizinho, vem aqui, vem aqui. Muita expectativa, né, Luizinho? Muita expectativa. E assim, vocês já finalizaram o Carisma vai começar amanhã. E durante os próximos 10 meses, então, você vai ter a oportunidade de crescer com Jesus. Mas eu queria começar, então, vocês são irmãos, né? Se a galera não conhece, né? Vocês são irmãos, né? O Luizinho é o mais velho, né? Mas brincadeiras, galera. Cara, eu queria que a Tamissa começasse falando, né? Justamente o Talk, ele tem esse tema, né? Sobre chamado. E eu queria que você falasse um pouco pra gente como que foi o Carisma e o que despertou o chamado de Deus na sua vida. Cara, o Carisma é muito doido, é sobrenatural. Quando eu entrei na Lagoinha, eu entrei no Carisma, né? E pra mim foi um destravar de várias áreas. Eu fiz junto com meu pai o Carisma. E pra mim, especificamente, foi quando acendeu o meu chamado, quando eu fui, tipo assim, chacoalhada pra viver aquilo que Deus tinha pra mim, foi quando eu vi o meu pai sendo reacendido através do Carisma. Eu via como ele era tocado e eu ficava, cara, tipo, nunca é tarde, né? De fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí foi quando foi um chacoalhão do Espírito Santo pra mim, tipo assim, bora, minha filha, correr atrás e fazer o que Deus quer, porque Ele tem pressa. E cada aula, cada matéria, principalmente a do Dons Espirituais, acho que é Dons Espirituais o nome, né? Falou muito comigo em relação, explicando, né, aquilo que Deus tinha derramado sobre a minha vida, eu não entendia. Então, a gente saber que nunca é tarde pra poder começar aquilo que o Senhor quer fazer pra gente. Muito bom, muito bom. Ainda com você, Tamissa, fala pra gente então, você é muito jovem, né? E você foi nascida em um lar cristão, enfim, e você já viveu muito tempo na igreja, né? Mas você teve um momento que você teve uma experiência com Jesus, né? Isso te marcou muito, né? E assim, fala pra gente a importância de um jovem hoje que vive na América, brasileiro, que tem algo diferente na vida dos brasileiros, né, que estão aqui na América, há um propósito. Fala pra gente, por que um jovem hoje do Legacy precisa fazer o Carisma? Fala pra gente. Você já nasceu nesse ambiente de crente, né? Já sabia muito da Bíblia e tal, mas enfim, fala pra gente. Eu acho que quanto mais a gente aprende, melhor, né? Então eu acho que mesmo, como o Rafa falou, né, já crescendo na igreja, já estando nesse ambiente, meus avós eram pastores, enfim, a gente acha, eu mesma, né, eu achava, não, já sei tudo, tá tudo bem, né? Acho que quem cresce na igreja acaba tendo essa mania, né? Tipo assim, nossa, uma pessoa que entrou na igreja agora que precisa se aprofundar mais, e fazer um curso, e fazer o Carisma, e fazer isso, fazer aquilo, e a gente acha que tá tudo bem, porque a gente sempre ouviu crescendo, ouvindo tudo que a gente ouve na igreja, e eu acho que fazendo o Carisma eu via, tipo, cara, realmente, tem muita coisa pra aprender. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias, sabe? Tipo assim, então eu acho que um jovem precisa mesmo fazer o Carisma pra poder entender o seu chamado em Jesus, através de todas aquelas matérias e todas aquelas ativações que a gente tem, e também pra poder se aprofundar na sua relação íntima com o Senhor, né? Porque o Carisma, ele não é só pra quem é líder, só pra quem é pastor, pra quem quer ser pastor, mas ele é pra você se aprofundar na tua própria relação com Deus, né? Então acho que um jovem precisa fazer o Carisma pra poder se aprofundar e também ter o seu chamado despertado no Senhor. Excelente, excelente, muito bom. E Luizinho, fala pra gente aqui, cara, você é um cara que fica sempre no Xaramanaia e tal, né? Você sai correndo às vezes do culto e ninguém entende nada. Ele fica lá e tal. Mas, cara, você tem muitas experiências com Deus também, no Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? No seu tempo com Jesus e tal. Mas fala pra gente, cara, experiências que você viveu aqui, de aulas no Carisma e tudo. Eu lembro, né, pude ministrar uma delas. E assim, eu sei que seu coração sempre foi esse coração quebrantado. Teve uma aula que te marcou? Qual foi essa aula e tal? Fala pra gente um pouquinho essa experiência que você viveu. Boa noite, primeiramente. Eu acho que com o Carisma, na verdade não acho, eu tenho certeza. O Carisma é um seminário não somente da palavra, mas também do Espírito. Yes. Então o Carisma não só vai te ensinar, vai te instruir, mas ele também vai dar as ferramentas como você consegue aplicar isso no seu dia a dia. O Carisma pra mim, que nem você disse, foi um destravar em várias áreas da minha vida. Mas falando desse lado, que nem você disse, espiritual, que aula me marcou? Todas. Mas se eu tivesse que falar algumas, eu acho que duas que pra mim me pegaram muito forte foi Aliança de Sangue e Justiça de Deus. E por quê? Porque nessas aulas você consegue entender verdades que nós, como cristãos, temos que acessar. E nós temos direito. Qual foi o preço que Jesus pagou por nós? Não foi algo simples. E qual que é a aliança, qual que é o preço e qual que é o passo que ele levou para nós? O que está disponível para a gente? E que nem o Rafa falou, muitas das aulas eu me encontrava no chão, deitado, chorando, correndo. Mas por quê? Mas, Luiz, tantas pessoas me perguntavam, Luiz, mas por quê? Porque são verdades que muitas vezes a gente não entende. Que nem a Tamissa falou, a gente cresceu num lar cristão, sempre envolvido na igreja, mas também, como o Andrei falou aqui na oferta, muitas das vezes a gente não tem informações, a gente não tem verdades. E é a verdade que nos liberta. A Bíblia fala, meu povo peca, perece por falta de conhecimento. Então, como que a gente consegue viver uma vida que Cristo nos chamou para viver sem saber como viver? Sem ter as ferramentas certas para viver? Sem estar no propósito, no centro da vontade dele? Mas como? Não sabendo a vontade dele. Então, acho que o Carisma foi muito isso para mim, sabe? Um desatar onde eu consegui experimentar e entrar numa nova verdade, uma nova realidade, como uma vida cristã. Sensacional. Pra gente poder finalizar esse tempo aqui, muitas vezes a galera fala assim, cara, sábado e tal, às vezes eu poderia estar trabalhando no sábado, estudando, fazendo dólar e tudo e tal. Fala pra gente, Tamissa, fala pra gente isso, dá essa resposta. Algumas objeções, né? Sábado eu vou perder meio dia do meu sábado, poder estar na praia e tudo. O que você falaria pra um jovem que tem essa mentalidade ainda? Olha, eu vou falar pra vocês, foi desafiador pra mim quando eu falei, cara, eu vou fazer o Carisma, porque eu trabalhava numa pizzaria na época. Eu saía do Carisma, almoçava e ia direto pro trabalho. Então era muito cansativo. Aí eu lembro quando trocou o Legacy na época, era no sábado. Aí eu fiquei, meu Deus, vai ser o sábado todo na igreja. E eu lembro que eu conversando com a minha mãe, na época eu fiquei assim, cara, meu Deus, vai ser o sábado inteiro na igreja. E ela falou assim, é um preço que a gente paga, mas ele é recompensador, né? A gente
a gente esquece do preço que Jesus pagou, né? Pra gente poder estar aqui. Então, pra mim, gente, era difícil, porque na época eu tinha a opção de trabalhar o shift, né? O horário da manhã no meu trabalho. E eu iria ganhar mais do que trabalhar à noite. Só que eu lembro conversando com a minha mãe sobre isso, ela falou assim: vai ser recompensador, né? Aquilo que o Senhor tem separado pra você, já é seu. E não é porque um dia que você vai trocar o seu horário de trabalho ou ganhar menos que vai mudar no final do mês, ou até mesmo você vai deixar de ganhar por conta disso, porque Deus, ele nos abençoa. E eu queria contar até um testemunho pra vocês em relação a isso. Eu, por conta que o sábado, o Legacy era no sábado na época, eu ficava o dia inteiro na igreja, e aí a gente tinha uma galera que ficava aqui, né? A gente almoçava aqui na igreja, arrumava tudo, enfim. E eu lembro que na época era muito cansativo, eu chegava em casa no sábado e ficava, meu Deus, ainda era culto no domingo, né? E aí eu falei, não dá mais pra eu trabalhar no meu trabalho, porque toda hora tem que ficar pedindo day off, né? E eu me demiti na época. Uau. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E eu queria fazer o Carisma Master, e eu ganhei a bolsa do Carisma Master. Uau. Eu não tinha como pagar, porque eu não tava trabalhando na época, e assim, o Carisma, meu pai pagava pra mim. Eu lembro que eu paguei a inscrição, mas ele pagou pra mim. E aí no Master eu não ia ter como pagar. Porque eu falei, não, eu vou pagar, pai. Mas eu não tava trabalhando. Aí ele falou, não, filha, tá tudo bem, vai dar certo. Aí a Kenia me falou, você ganhou uma bolsa. Então assim, é recompensador, sabe? Às vezes a gente fica nesse pensamento, né? Nossa, eu vou perder dinheiro, nossa, isso, nossa, aquilo. Mas a gente não tem noção daquilo que Deus tem preparado pra gente, sabe? É muito maior. É um dia que você vai perder de trabalho, mas é um dia que você vai estar mais perto daquilo que o Senhor te chamou pra fazer, sabe? Então não se prenda, não se limita a viver o que Deus quer pra você por conta de um dia a menos de trabalho na sua semana, sabe? Porque, gente, é muito, muito, muito recompensador, de verdade. Glória a Deus. Pra gente finalizar, Luizinho, se fosse chegar no celular de todo mundo aqui, um pop-up aqui, uma mensagem, você mandando uma mensagem pra essas pessoas, falando assim aqui, amanhã vai começar o carisma e tal, isso aqui. Cara, o que você colocaria nessa mensagem? O que você falaria pra poder ativar cada um? Cara, você tem que fazer parte disso. Uma mensagem curta, ok? Calma. Se prepara pra viver tudo que Deus tem pra você. Se fosse essa frase, ia ser isso. Por quê? Porque, de novo, o carisma nos revela tantas realidades que a gente nem pensa. E com o carisma, a partir do carisma, a gente consegue viver de uma forma diferente. Amém. Com um novo olhar para a vida. Que nem eu disse, ele não só te ensina e te instrui, mas ele também te dá ferramentas para viver e aplicar tudo que você aprendeu na sala de aula. Eu falo porque no sábado eu estava aprendendo, no sábado à tarde eu já estava aplicando. Vivendo tudo que Deus me chamou para viver. Então, como viver a sua vida de uma maneira intensa e realmente entregue ao Senhor e voltado ao Senhor, sabendo e conhecendo Ele. Sem conhecer Ele, eu não tenho como viver como Ele me chamou para viver. Então, viva e esteja pronto para viver a melhor fase da sua vida. Amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos aqui maravilhosos. Deus abençoe, viu? Bom demais. Valeu, valeu.